O tema disseminado por esta literatura inicia com desgraça, mas finda com belezura. Qualquer fato lido aqui exprime a verdade pura. Num folheto de cordel, quando meu pai virou crente, falei que devido ao vício que meu pai tinha frequente, destruiu seu casamento, desmanchou lá da gente. Em Oração do Sapato, é um cordel de autoria da minha própria pessoa, onde digo em poesia que fui viver com a avó, chamada Dona Luzia. A Aerolândia, de fato, foi o primeiro lugar dos bairros em Fortaleza, onde logo fui morar, permanente com meus pais, num maravilhoso lar. 3 garotinhos nasceram, tendo eu sido o primeiro. Segundo foi o José, o qual sempre foi ordeiro. Em seguida veio Antônio, exatamente o terceiro. Neste lar, fora os adultos, tinham 3 bebês somente. Eu mais meu irmão José e o caçula, infelizmente, o qual se chamava Antônio, que ao nascer veio doente. Por conta da bebedeira e de meu pai namorar com outra mulher, portanto, fez a nossa mãe chorar. Deste jeito meu pai fez Dona Estela lhe deixar. Nós 3 fomos residir com os nossos novos pais, junto dos nossos avós, e neste lar com os tais, vi os sacrifícios deles para nos dar algo mais. Para Edson e Luzia, logo fui oferecido, fui para lá sem ter noção do que tinha acontecido, porque minha consciência era de recém-nascido. Na mensagem do cordel, para que não haja nó, minha mãe, Dona Luzia, possuía um filho só, que no caso era o meu pai, ela era minha avó. Depois disto fui morar num bairro centralizado, que o transporte coletivo para o tal bairro citado tinha lá na frente escrito simplesmente o nome Prado. De nome Jardim América, era o bairro que citei, que tinha um ônibus Prado, no qual bastante eu andei. Este aí foi o segundo lindo local que morei. Neste bairro exatamente onde a gente residia, com o vovô e com a avó, recordo do belo dia, quando minha mãe foi lá, transbordando de alegria. Foi lá no Jardim América que minha mãe deu sinais de querer criar seus filhos. Ela sem mágoa quis mais reatar de novo seus laços matrimoniais. Acho que eu tinha 6 anos quando este fato ocorreu, em que minha mãe tentou ter de volta o que perdeu, porém tudo foi em vão e nada se resolveu. No bairro Jardim América surgiu algo que foi dose. Lá meu vô sofreu com dores, pegou o mal da trombose, por isto ficou imóvel como quem tivesse artrose. Seu estado de saúde ficou enfim agravante, por ele não ter deixado de fumar nenhum instante. Viveu preso no cigarro na condição de fumante. Sei que minha avó penou neste duro abacaxi, tendo que cuidar do vô também de cada guri, pensando bem se mudou o bairro Vila Peri. A mudança foi por conta de meu avô ter ficado necessitado e doente, como recurso encontrado. Minha avó foi morar perto da casa de seu cunhado. O amado tio Otacílio foi quem nos ofereceu sua casa, que abrigou este irmão mais velho seu, o meu avô de quem falo, que a doença lhe abateu. Só que em 1980 meu avô partiu, eu tinha apenas 10 anos, sua falta me afligiu. Já para minha avó Luzia, um grande rolo surgiu, devido à grana que vinha, que meu avô recebia, para se fazer a feira. A partir já desse dia, minha avó logo perdeu esta aposentadoria. Por causa da sua morte, este mal nos sobreveio. O valor que a avó ganhava, nele foi dado um bloqueio. Para nós este momento ficou totalmente feio. Minha avó entrou na luta para ganhar um minguado do dinheiro do meu vô, que estava sendo negado, mas depois dela dar queixa, resolveu emaranhado. Bem antes de completar meus 11 anos de idade, voltamos para morar na primeira localidade do bairro da Aerolândia, na nossa propriedade. Contando com 12 anos, lembro que na minha vida, já por não ter tido mãe, pois ela estava sumida, acabou surgindo em mim uma maldita ferida. Cada dia que passava, eu ficava facilmente furioso e com rancor, imaginando somente que a mãe só tinha partido porque não amava a gente. A minha mágoa afetou meus irmãos José e Antônio, ao ponto de extravasarem toda a raiva do neurônio em odiar nossa mãe, fazendo dela um demônio. Neste tempo virei crente, deixei um mundo de engano, só que para perdoar eu era tão desumano.
por querer ver minha mãe sofrendo, entrar pelo cano. Quando o assunto era perdão, eu escutava com gosto, mas para perdoar a mãe, um sentimento indisposto era colocado em mim, trazido por um encosto. Durante minha jornada, na igreja tive um colega, que ao saber disto me deu um incrementado esfrega, afirmou que eu desta forma era uma pessoa cega. Disse que minha pessoa não era nada cristã, devido ao meu desamor, a minha fé era vã, declarou na minha cara que eu imitava o Satã. Quem me corrigia assim era o meu chapa Alencar, que por falar tão severo, nisto eu me pus a pensar, já vendo a necessidade da minha mente mudar. Aos poucos fui refletindo, por olhar de vez em quando, dentro da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo perdoando, até que sem esperar um dia me vi tão brando. No bairro da Aerolândia, era enfim onde eu morava. Lá tinha um pequeno templo, no qual eu bastante andava, onde aprendi que Jesus quer quem fosse perdoava. Foi lá dentro desta igreja, bastante humilde e pequena, que Jesus Cristo mudou a minha vida terrena, fez do meu rancor que eu tinha ter por ela amor e pena. Neste referido templo, quantas vezes eu roguei a favor da minha mãe, ao divino e grande rei, para lhe guardar e digo que Deus lhe guardou, eu sei. Quando eu resolvi orar, era com expectativa para vê-la, mas eu pensava na evidente estimativa que já neste tempo então minha mãe não fosse viva. Os meus 17 anos ainda comemorei, morando na Aerolândia, e lá minha noiva achei, com a qual no dito tempo mais adiante casei. 21 anos eu tinha, quando uma tamanha dor abalou meu coração, pois chorei feito um horror por perder meu velho pai, meu querido genitor. Casei com 23 anos, daí logo fui morar no bairro Dias Macedo, mais triste no novo lar, porque minha dita avó não podia mais andar. Com 3 anos de casado, voltei a ficar contente por ter um casal de filhos, mais uma esposa excelente, além de ver minha avó andando bem novamente. Aconteceu em seguida que se foi um irmão meu, o qual se chamava Marcos, porque ele se envolveu em caminho tortuoso e em função disto morreu. Irmão por parte de pai, era este que partiu, o qual se envolveu nas drogas, por diante se iludiu de andar perigosamente até que se destruiu. A bonança veio após de levar tanta chibata, por ver meu filho crescido e a menina toda gata, vendo também minha avó vivendo até esta data. Já depois aconteceram duas coisas que para mim, uma foi maravilhosa, mas a outra foi um fim, como se tudo acabasse, porque foi muito ruim. Uma história a avó falava, que há muito tempo já vinha, sendo dita em minha casa, pois o assunto era que eu tinha, além dos meus 2 irmãos, uma irmã muito novinha. Enfadado deste papo que há tempo ouvia falar, de também ter uma irmã, cheguei até recusar em ouvir esta conversa já por não acreditar. Nem mais me lembrava disto, para mim já tinha acabado este assunto sem sentido que eu achava ultrapassado, mas tornou a ressurgir quando eu estava casado. Só que desta vez se deu, acontecendo primeiro, esta minha própria irmã, ao saber, ligou ligeiro para me conhecer, portanto, dizendo seu paradeiro. Eu com 27 anos, foi quando aconteceu isto. Fiquei tão maravilhado, também muito grato a Cristo, por contemplar minha irmã, a qual nunca tinha visto. Tivemos por telefone uma conversa comprida. Ela disse que seu nome chamava-se Aparecida, não me deu seu endereço, mas de uma amiga querida. O endereço fornecido era da sua patroa, uma colega querida que foi tão gentil e boa, pois ajudou minha irmã a conhecer minha pessoa. Fui direto nesta casa, desta amiga ajudadora. Chegando lá conheci minha irmã trabalhadora, que por vê-la imaginei de ser minha genitora. De frente com minha irmã, contemplando o rosto dela, fiquei pasmo até sentindo um caroço na goela, por ver nela a semelhança da minha mãe Dona Estela. Para mim foi uma bênção. Confesso que estou contente por contar com esta irmã que tem o sangue da gente. Ela foi algo que Deus ofereceu de presente. Também de modo tristonho, digo neste verso aqui, achei bom por ter ganhado esta minha irmã que vi, mas chorei pelo caçulo, por lá na frente eu perdi. Meu amado irmão Antônio portava um claro sinal de ser igual a criança, visto pelo pessoal como alguém que possuía uma disfunção mental.
Deu-se numa quinta-feira, quando ele foi escutar suas preferidas músicas, então no que foi ligar, o seu som não tocou bem como devia tocar. Suas mãos dentro do rádio, este meu irmão botava, caso visse um fio solto, de imediato emendava, às vezes espancava o som e o sonzão logo tocava. Ocorreu que neste dia, quando o som ele ligou, a canção saiu fraquinha, então ele cutucou lá dentro deste aparelho com algo que ele pegou. Pegou, portanto, uma faca com uma finalidade de enroscar um parafuso e foi roscando à vontade, mas fez isto com um rádio contendo eletricidade, na intenção de unir um fio com o aparafusamento no interior deste rádio. Deu-se bem neste momento, quando botou sua mão, teve um choque violento. Fez isto, mas colocando seus pés descalços no chão, fazendo que deste modo o choque ganho na mão chegasse com tanta força que parou seu coração. Meu irmão assim partiu, para enfim viver no além. Tive bastante com ele, intermináveis por causa dos meus carões que eu dava para o seu bem. Às vezes obedecia com o clarão que eu lhe dava, quando não ficava brabo, só que depois se acalmava, mas sempre pude ver nele que de mim ele gostava. Volto a dizer que fiquei feliz em presenciar o meu casal de filhinho, cada qual a completar aniversário de vida no seio do nosso lar. Vi minha esposa fazer uma festa divertida para ofertar de presente a nossa filha querida, bem quando ela completou seus 15 anos de vida. Na festa de 15 anos desta minha filha amada, teve alguns familiares, muita gente convidada. Nem aí da minha mãe eu tinha sinal de nada. Em 2011 foi que ocorreu este maneiro, tão festivo aniversário após o mês de janeiro, exatamente no dia 26 de fevereiro. Neste tempo exatamente, algo tinha acontecido, porém de nada eu sabia, que no caso eu tinha sido achado por minha mãe, que eu pensava ter morrido. Acerca da minha mãe, eu estava tão incerto, porém ela uns dias antes a me tinha descoberto, através de um filho seu, que se chama Vandoberto. Ocorreu que o Vandoberto, já tão bem acostumado em mexer com a internet, foi pesquisar certo dado sobre a nossa mãe e viu mais do que tinha buscado. A página do livreiro foi o primeiro achamento, para o qual foi atraído por ele ver no momento algo sobre a nossa mãe neste dito documento. Na busca foi para um blog do poeta Edson Neto. Nesta página parou e ficou vendo direto, quando então achou o nome da nossa mãe por completo. Este blog assim foi feito para então usufruí-lo. Quem fez este para mim, tão rico com grande estilo, foi o meu irmão em Cristo, amiguíssimo Danilo. O blog do qual eu falo permanece bem fiel para aquilo que foi feito, tendo apenas o papel de mostrar só de um autor seu ofício com cordel. Este blog para mim sempre foi algo tão bom. Nele tem até um chat, a opção de ouvir um som de uma rádio bem ouvida, batizada de Shalom. Minha mãe, quando avistou o meu blog neste dia, notou que dentro do chat muita gente nele havia. Perguntou até um deles se eu mesmo me conhecia. O internauta respondeu de um jeito bem camarada, que apenas me conhecia, mas de uma forma minguada, e esta resposta para a mãe, no fim, não serviu de nada. Ao revirar este blog, ela achou o meu retrato, mexeu mais e deparou-se com a parte de contato, do que viu tão logo quis me ligar de imediato. Já com esta descoberta, minha mãe pensou no meio de querer falar comigo, porém ela, neste anseio, não quis me ligar porque sentia um grande receio. Ela imaginou que assim haveria uma piora, daí não quis mais me ligar para mim já nesta hora, pois pensava que eu daria nela um violento fora. Apenas o Vandoberto ligou para mim neste dia e no celular me disse que totalmente queria ser seguidor deste blog, pois gostava do que via. Devido ao seu comentário, passei logo a me alegrar, sem saber que perto dele, quem junto estava a chorar, era a mãe por ter ouvido minha voz no celular. Ele nesta ligação com fingimento escondeu a razão por que ligou, naturalmente ocorreu, de jamais eu vi pensar que o dito fosse irmão meu. Esta ligação foi antes de fazer o aniversário da minha citada filha. Só não faço comentário quanto à data por não ter marcado no calendário. Logo após o aniversário da minha dita filhona, lá deste mesmo lugar, alguém para mim telefona, só que porém desta vez a voz era de uma dona.
Quando o celular tocou, quem pegou foi minha amada, que estava de frente a mim, exatamente sentada. Do que logo ouviu, ficou bastante desajeitada. Logo fiquei curioso por ver minha esposa assim, com seu rosto avermelhado, bem da cor de carmesim, dando um sorriso sem graça, olhando muito para mim. Eu recordo que no dia berrei como fosse um boi, porque gritei várias vezes só perguntando o que foi, o que tanto se falava no meu celular da Oi. Minha esposa, sem demora, de repente me revela, declarando que a pessoa para quem ela dava trela era alguém que se dizia ser a minha mãe Estela. De repente minha esposa entregou bem ligeirinho o meu telefone móvel, o qual estava velhinho, para falar com esta dona que me chamou de filhinho. Ela nem sequer deixou eu falar na ligação. Após me chamar de filho, fez logo uma petição, no intuito de concedê-la o meu sincero perdão. Fiquei todo abestalhado, sem saber o que falar, um pouco até duvidoso, mas querendo acreditar com esta mulher que estava falando no celular. Toda dúvida sumiu, porque no instante que eu via esta voz no celular, eu pensava que era a tia, uma irmã da minha mãe, que eu muito já conhecia. A voz tinha o mesmo timbre, portando a mesma maneira da fala da tia Lourdes, que fiquei pensando asneira de imaginar que era a tia fazendo uma brincadeira. No entanto, logo larguei de estar pensando abobrinha, por saber que minha tia não gostava de nadinha desse tipo de atitude em brincar com pegadinha. Minha mãe no celular acabou tendo um horror por ver o fim dos seus créditos, então pediu por favor para conversarmos mais usando o computador. Pelo avanço da internet, ligeiro falei com ela. Por via computador, contemplei o rosto dela e a mãe lá no CPC avistou-me em sua tela. Ouvi nesta ocasião a história da sua vida, que no momento presente, glória a Deus, estava erguida, mas antes disto ocorrer, teve uma vida sofrida. Então, de Maria Estela Silva de Oliveira, enfim, é que meu cordel irá passar tintim por tintim, contando o que aconteceu com ela de tão ruim. Tudo ocorreu desde quando minha mãe pediu arrego, por não aguentar mais, então largou o aconchego da nossa morada e foi primeiro atrás de um emprego. Seu primeiro emprego foi lá no bairro da Aldeota, numa certa casa grande, da qual digo sem lorota, que o dono desta morada ganhava uma boa nota. De modo nenhum aceito que meu poema derrape, a mãe pegou outro emprego, o qual lhe serviu de escape, quando se empregou no bairro lá do São João do Tauape. Desta vez foi trabalhar num lar que o proprietário era o seu Elzi Cabral, por sinal um funcionário da Refes e torcedor do ferrão ferroviário. Minha mãe, como se achava, sem nada, foi lutadora, tornou ir para a Aldeota para ser trabalhadora, num posto que carimbava carteira de professora. Por uma forte razão, a mãe teve que largar este referido emprego na função de carimbar as carteirinhas das mestras da nossa rede escolar. Minha mãe logo depois foi procurar sem moleza outro emprego e conseguiu, desta vez na redondeza do movimentado bairro, no centro de Fortaleza. Ela recorda até hoje o nome do empregador, disse que foi José Freitas que lhe botou num setor desta empresa que ficava na Avenida Imperador. Em tempo algum minha mãe teve de viver à toa, pois quando foi sexto emprego, logo achou uma patroa, a maravilhosa esposa do doutor Valdo Pessoa. No caso, dona Josélia era a mulher do dileto do doutor Valdo Pessoa, e na sombra desse teto, minha mãe lá se empregou e ganhou dos dois afetos. Neste tempo, uma fofoca vinha se manifestando acerca da minha mãe, pois tinha gente falando mal dela, mas a coitada só vivia trabalhando. Também neste tempo a mãe ia numa escrivaninha, lá preparava uma carta e a correspondência vinha pelas mãos da inesquecível querida tia Mundinha. O assunto da sua carta, no dia minha avó leu. Nesse texto, a mãe Estela firmemente requereu o poder de ver seus filhos que ela um dia concebeu. A mãe daí não viu mais meu rosto, nem do José, nem do meu irmão Antônio, e para complicar até, só se ouvia nesse tempo que ela andava em cabaré. Peço perdão nestes versos ante a minha genitora, pois com ódio propaguei na minha radiadora da própria boca ferina, chamando-a de pecadora. Quando o próprio Jesus Cristo, aqui na sua jornada, teve a chance de punir uma mulher tão errada, ele absolveu a dona e ela não foi maltratada. Suplica a sua pessoa que
perdoe este seu filho, aproveito estes meus versos, diante da mãe me humilho, pois entre os que lhe acusaram, eu também tirei seu brilho. O que intriga disso tudo é que quem foi encontrada, pecando graças a Cristo, não levou uma pedrada. Eu joguei pedra na mãe, que deste mal não fez nada. Quem quiser suspeitar dela, que ela viveu nessa cova, de lama tenha cuidado, pois nossa lei mete a sova em qualquer um que incrimina uma pessoa sem prova. Além de que minha mãe jamais se envergonharia de dizer se houvesse feito esta dita porcaria, se não fez isto é somente uma acusação vazia. Realmente aconteceu que ela ficou iludida por causa de uma colega que mostrou ser a saída, para ter grana era preciso tornar-se mulher da vida. Só que logo minha mãe foi tão bem aconselhada pela amiga que ela tinha, que lhe disse: minha amada, você vai ganhar dinheiro, porém de uma forma honrada. Quem lhe aconselhou assim foi a amiga Maria, que morava em Fortaleza, no estado do Ceará. E assim a mãe procedeu, foi zeladora e babá. Maria não era o nome desta sua conhecida, mas assim a mãe chamava e nunca foi proibida de denominá-la assim. Esta aqui lhe deu guarida. No bairro Henrique Jorge morava esta criatura, de quem minha mãe ganhou assistência e cobertura, diversas advertências e palavras de brandura. Dona Estela, nesse tempo, sofria que dava dó, esperando sua mãe, minha falecida avó, que pelo correr dos anos já tinha virado pó. Desde quando a avó se foi, minha mãe, infelizmente, de tão triste que ficou, nisto lhe apareceu gente, dizendo que sua mãe voltaria novamente. Por causa desta conversa, minha mãe ficou arel, por acreditar que a avó ia aparecer com véu, para encontrar-se com ela, descendo viva do céu. Esta conversa para a mãe servia-lhe de consolo, mas a Maria tirou, isto aí do seu miolo, arrancou da sua mente esta promessa de tolo. A mãe ficou mais tristonha por ouvir esta verdade. A mentira foi banida da sua mentalidade. Em seguida ela caiu no chão da realidade. Nesta residência teve uma mulher importante, que assim como minha mãe, do cigarro era fumante, a mesma que se chamou ela para ser protestante. Depois de muita insistência, a mãe findou aceitando de ingressar na lei dos crentes, e disto ficou gostando, porém Dona Estela ainda permanecia fumando. Só que quem lhe convidou fumava quase uma vara, se ajuntassem um por um os cigarros que fumara. Esta disse: caso eu fume, mulher dê na minha cara. Após a mulher falar, impediu uma mãozada, se fosse pega fumando, a mãe entrou na parada, também disse: caso eu fume, dê em mim uma bufetada. Elas logo combinaram, daí ficou decidido, que qualquer que visse a outra inalando esse fedido, vinha pra dar na fumante na parte do pé do vidro. A mãe se dava com ela também era chapa, mas do papo combinado de não fumar nessa etapa, a Dona Estela fumava, já dela levava tapa. O bom deste combinado foi que a mãe cansou um dia de levar tanto tabefe da mulher que lhe batia, por isto não botou mais na boca esta porcaria. Minha mãe também chegou viver com o pessoal numa casa suntuosa, distante da capital do Ceará, quando foi trabalhar lá em Sobral. Já de volta a Fortaleza, bastou minha mãe chegar. Alguém foi em busca dela para então lhe convidar a viajar para São Paulo em prol dela trabalhar. Após ouvir a proposta, Dona Estela aceitou e no dia combinado para São Paulo viajou em direção de Guarulhos, lugar onde trabalhou. Lá minha mãe conheceu, nessa cidade, os bons ares, fez amizade com muitos de variados lugares, teve um flerte com alguém que se chamava Soares. O dito Soares era um homem divorciado, até sua ex-companheira procurou por todo lado, induzir a mãe para tê-lo como seu esposo amado. A mãe, já por dentro dela, ficava tão arrasada por notar todo interesse vindo deste camarada para tê-la, mas a mãe de amor não sentia nada. O Soares foi bastante ajudador e galã, porém para conquistá-la toda atitude foi vã, pois a mãe só gostou dele no sentido de ser fã. Depois de toda investida, a fim de lhe cativar, num certo dia o Soares foi com a mãe conversar e ela franca sugeriu
pro namoro terminar. Findou-se esta relação e a mãe seguiu adiante, ajeitando sua vida, que foi tão traumatizante. Daí ela entrou no SESI para tornar-se uma estudante. Estudando lá no SESI, a mãe deu prosseguimento aos estudos que deixou. Também foi neste momento que ela conheceu alguém com quem teve envolvimento. A mãe se relacionou com um dito cidadão, que também era estudante aí nesta fundação da cidade de Guarulhos, chamado Sebastião. Com este a mãe pretendeu tê-lo como seu marido. Neste plano ela pensou simplesmente no sentido de formar com ele um lar que não fosse destruído. A mãe estabeleceu o seu próprio desafio, no qual ela projetou para pôr no lugar vazio dos 3 filhos que perdeu, tinha que gerar um trio. Em Guarulhos começou a ter de volta o que perdeu. A mãe lá gerou o Wagner. Isto para ela valeu como seu primeiro filho, pelo Edson que nasceu. Mudou-se para Recife, logo depois adiante. Lá Dona Maria Estela, do Walter ficou gestante, pois este nome em seu filho que equivale a comandante. O Walter correspondia para minha mãe, enfim, como seu segundo filho, exatamente o Zezinho, o qual se chama José, que nasceu depois de mim. Já na cidade de Olinda, enfrentando uma escassez, o vento da mãe inchou, mas agora desta vez o feto era o Vandoberto nesta sua gravidez. Para a mãe o Vandoberto foi mais um que Deus lhe deu, tomando o lugar do Antônio, o terceiro que nasceu no primeiro casamento, que do choque faleceu. Muitos fatos nestes versos terminei deixando oculto, sob as pedradas que a mãe levou em termo de insulto, mas Deus mudou sua história, a quem ela presta culto. Nesta penúltima estrofe dos meus versos redigidos, afirmo que a minha mãe, dos 4 filhos queridos, que perdeu hoje achou 3, todos fortes e crescidos. Termino aqui revelando que Deus usa suas leis a favor do injustiçado, tendo culpa punha os reis. Se alguém tira 3 do pobre, vem o Supremo e dá 6.